Venho desta forma fazer uma apresentação sobre os princípios de prescrição antibiótica. Sou assistente hospitalar de medicina interna, faço parte do controle de infecção do Centro Hospitalar Lisboa Central e é de meu todo o interesse que os jovens médicos que estão a ouvir esta apresentação possam entender a importância que é, hoje em dia e de futuro certamente mais, a prescrição adequada antibiótica. Para que todos saibamos do que estamos a falar, vamos ao longo desta apresentação perceber quais são os principais objetivos da mesma. Apesar de parecer uma prescrição regular e frequente o que é um antibiótico, o que é certo é que ainda hoje a sua utilização racional não é feita da melhor forma e existe uso francamente desadequado do mesmo e é nesse sentido que pretendo, com a minha apresentação, ajudar-vos a saber quais os princípios da prescrição correta antibiótica. Assim, gostaria que no final desta apresentação soubessem o que é a utilização racional dos antibióticos, percebessem a importância da diminuição do seu uso desadequado, percebessem a importância que estas duas medidas têm na diminuição do perfil de resistência a antibiótico e ainda da influência multifatorial em várias áreas da sua prescrição, assim como conhecer o que são os inquéritos de prevalência do ICDC, o que é o PPCIRA e o que é o PAPA. Ao longo toda esta apresentação, é fundamental que se revejam conceitos e assim os primeiros conceitos que nós vamos rever são o que é o conceito de colonização, o que é a inflamação, o que é a infecção, o que é a antibioterapia empírica, o que é a antibioterapia dirigida, o que é a antibioterapia profilática e o que é a antibioterapia adequada. Todos estes conceitos são muitas vezes misturados e mal interpretados e mal utilizados no dia-a-dia, criando grande entropia no que é uma prescrição antibiótica adequada e contribuindo para o seu mau uso e, portanto, para o florescimento de micro-organismos multiresistentes em que nós temos, de facto, grande dificuldade em tratar com os antibióticos hoje em dia disponíveis ao nosso alcance. Queria fazer um parênteses nesta apresentação para dizer que, tendo em conta que ela é gravada e que não é feita nos mesmos moldes que outras anteriores, eu dividi a apresentação em duas fases. Esta apresentação em que vos vou dar os conceitos e explicar o que é realmente o princípio de prescrição médica antibiótica e depois uma outra apresentação complementar desta em que vos apresento vários casos clínicos práticos para entenderem a importância do conhecimento destes conceitos e a sua aplicação na prática mediante alguns casos clínicos. Assim, estes três primeiros conceitos que vos apresentam e que seguramente são de vossa recordação até dos tempos mais primordiais da vossa faculdade, nomeadamente quando deram disciplinas como infecciologia e mesmo microbiologia, mas que são hoje em dia ainda no dia-a-dia muito confusos e muito difíceis de destrinçar ou que nos esquecemos deles várias vezes e com isso interpretamos um sinal errado no doente e temos tentação de ter uma prescrição desadequada mediante a confusão que existe nestes conceitos. Assim, o que é a colonização? O conceito de colonização implica que existe um isolamento de um agente bacteriano num produto biológico, seja na pele, em secreções brônquicas, sem reação imunitária do hospedeiro. Por que é que eu falo destes dois produtos biológicos em concreto? Porque, na realidade, estes dois produtos biológicos normalmente já faz parte da sua
constituição, a existência de micro-organismos, que nós chamamos até muitas vezes de flora saprófita, de flora do próprio organismo, e portanto é natural que existam micro-organismos nestes produtos biológicos. Muitas vezes, além desses micro-organismos habituais, existem outros que fazem parte deste produto biológico, mas sem que isso signifique que existe uma infecção, que exista uma reação imunitária do hospedeiro e que com isso nos obrigue a utilizar antibiótico para tratar o doente. Infecção. A infecção é precisamente o contrário, diria eu, da colonização. É quando nós isolamos micro-organismos em determinados produtos biológicos, mas em que observamos no nosso hospedeiro uma reação imunológica com febre, parâmetros inflamatórios aumentados, hipotensão, uma reação imunológica que nos faz perceber que a presença daqueles micro-organismos são realmente os responsáveis de uma reação imunitária e, portanto, de uma infecção. Atenção que nesta apresentação nos vamos dedicar exclusivamente aos agentes bacterianos, já que o âmbito da mesma é falarmos de prescrição de antibióticos. Inflamação. A inflamação é um conceito que se confunde muitas vezes com o conceito de infecção, mas que, na realidade, o que é que se verifica? Nós verificamos uma resposta imunitária, mas não implica obrigatoriamente que exista infecção, porque esta resposta imunitária tecidular pode ser uma resposta a várias agressões, algumas externas ou internas, mas não obriga que seja exclusivamente uma resposta à presença de agentes bacterianos. Assim, eu posso ter um traumatismo da mão com sinais inflamatórios francos e não tenho uma infecção. Eu posso ter uma reação de corpo estranho por ter um material estranho no meu organismo e vou ter uma resposta inflamatória importante na região tecidular, mas não implica que exista infecção. Estes dois conceitos de infecção e inflamação, por vezes, não são fáceis de destrinçar. Se eu tiver uma ferida crónica, eu muitas vezes tenho um processo inflamatório mantido, persistente ao longo do tempo, que pode em algum momento ter também infecção, mas não obriga que tenha, mas às vezes pode ser difícil esta destrinça. Mas devemos ter sempre presente estes três conceitos. Colonização não é infecção e colonização, por isso, não obriga à prescrição antibiótica. Infecção, eu devo tratar esta infecção com agentes antibacterianos. E inflamação também não obriga a terapêutica antibiótica. E mais, existem várias razões para existir reação inflamatória sem ser unicamente infecção. Os outros 4 conceitos que vos queria apresentar são conceitos muito importantes de realmente ser muito criterioso na sua utilização, porque os utilizamos muitas vezes de forma indiscriminada, mas mal. Assim, o que é que se entende por antibioterapia profilática? A antibioterapia profilática é uma antibioterapia que é instituída com o objetivo de prevenir infecção em situações que são indicadas de risco. Por exemplo, profilaxia cirúrgica. Ora, o que é que implica uma profilaxia cirúrgica? Implica que eu vou utilizar um antibiótico numa determinada cirurgia em que eu sei que o risco de infecção é elevado. Esta antibioterapia profilática não é uma antibioterapia de longo prazo, tem tempo limitado e normalmente são antibióticos que não são utilizados normalmente na terapêutica regular. Vou dar um exemplo. O
se um doente for operado a uma cirurgia do cólon, uma cirurgia do intestino, apesar do intestino ser preparado antes do ato cirúrgico, faz sentido que se faça profilaxia cirúrgica. Esta profilaxia tem regras, é feita imediatamente antes do ato cirúrgico, cerca de uma hora, mas não é perpetuada no tempo. Ela termina no ato cirúrgico. Existem algumas particulares cirurgias que podem levar a que haja 24, 48 horas de antibioterapia, mas não é 7 dias, não é 6 dias, não é 5 dias, é absolutamente limitado o tempo de antibioterapia e vamos utilizar antibióticos que vão dirigidos aos agentes que pensamos poderem ser aqueles que vão complicar a nossa cirurgia caso nós não façamos antibioterapia cirúrgica, profilática, mas não são habitualmente utilizados como terapêutica. Outro exemplo é o que é a antibioterapia dirigida. Dizemos muitas vezes o doente está a fazer antibioterapia dirigida. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que está a fazer, eu isolei um micro-organismo e consegui com isso fazer uma antibioterapia de acordo com o meu TSA, portanto o teste de sensibilidade aos antibióticos, e posso utilizar um antibiótico dirigido àquele micro-organismo. Mas para eu poder dizer que estou a fazer verdadeiramente uma antibioterapia adequada, então eu tenho que considerar não só o micro-organismo identificado, mas também a via de administração do antibiótico, a duração ótima do mesmo e a dose adequada para o meu doente, para a infecção e para o local da mesma. Portanto, só podemos falar de uma antibioterapia adequada se todas estas características estiverem cumpridas. Não basta prescrevermos o antibiótico para aquele micro-organismo. Temos que prescrever o antibiótico correto para aquele micro-organismo, na dose certa, na via de administração certa e com a duração ótima para aquele agente, para aquela infecção. E, finalmente, também um termo muito utilizado, que é a antibioterapia empírica. Realmente utilizamos muitas vezes a antibioterapia empírica, que é a antibioterapia instituída inicialmente sem identificação ainda do micro-organismo responsável. Ora, desta forma, nós poderemos pensar, então, como é que vão ser realmente os princípios de prescrição dos antibióticos. Ora, eu diria, num pensamento já de vasto debruçar-me sobre esta temática, que há várias perguntas que têm que ser respondidas a cada vez que nós vamos prescrever um antibiótico. Estas perguntas devem ser interiorizadas, sistematizadas na nossa cabeça, para que a cada vez que se nos coloca a hipótese de prescrevermos um antibiótico, nós as fazemos sistematicamente para chegarmos a um melhor controle e adequação da sua prescrição. E a primeira pergunta que temos que fazer, e que parece óbvia, é: existe mesmo infecção? Ou seja, eu estou perante um doente que tem mesmo uma infecção? Ou é uma inflamação? Ou é uma colonização? Eu tenho a certeza que é uma infecção? Então, se a resposta é sim, a próxima resposta é: e esta infecção que eu tenho a certeza que existe, ela é bacteriana? É que só se for bacteriana é que faz sentido pensar em prescrever antibiótico. Isto parece um pouco uma verdade lá para Alice, como se costuma dizer, mas o que é facto é que ainda existe muita prescrição antibiótica errada para tratar infecções virais ou sintomas virais e cuja prescrição antibiótica não tem qualquer efeito. Se eu fizer esta pergunta, é bacteriana? A pergunta seguinte é: qual é o foco? Aonde é que está aquela infecção? Portanto, tem infecção, é uma bactéria, aonde é que está a infecção? Porquê é que eu tenho que fazer esta pergunta? Porque esta pergunta é intimamente relacionada com a seguinte pergunta: então,
nesta localização de infecção, quais são os micro-organismos bacterianos mais prováveis que eu vou ali encontrar. E só depois destas 4 perguntas é que eu vou escolher o meu antibiótico. Ainda assim, eu vou ter que ainda ter em consideração estas questões que aqui estão representadas, que são: qual é a epidemiologia do meu hospedeiro, do meu doente? Ele esteve internado recentemente, teve outros micro-organismos, já fez antibióticos. Isto faz tudo parte do meu raciocínio para a escolha final da prescrição antibiótica. De outra maneira, igualmente importante, além destas questões, é qual é a gravidade da situação infecciosa do meu doente. Será que eu posso utilizar a via de administração oral? Obriga-me a uma via de administração endovenosa? Será que eu posso utilizar um antibiótico em que vou dar mais prevalência ao tempo de ação ou à dose da ação? Portanto, estas questões têm que ser ponderadas e só no final delas é que nós podemos dizer: escolho este antibiótico, nesta dose, nesta via e durante este tempo, e chegarmos àquilo que é o nosso grande objetivo, que é a terapêutica adequada da antibioterapia. Para nos ajudar nestas questões que aqui temos e que aqui vos apresentei de forma sumarizada, o ECDC, portanto, no fundo, o nosso controle de infecção europeu, juntamente com a nossa Direção-Geral de Saúde e com o Programa de Prevenção e Controle de Infecção, que já vos vou apresentar, o chamado PPCIRA, que provavelmente todos já ouviram falar, já há bastante tempo que também levantou uma própria ferramenta simples, que pode ser encontrada no site da DGS, mas com algumas questões muito semelhantes àquelas que eu vos apresentei anteriormente e que, de forma a tornar-se uma checklist, para que no final da checklist nós possamos fazer uma prescrição adequada da nossa antibioterapia. Mais uma vez, depois de eu escolher a minha terapêutica antibiótica e de determinar a dose, a via de administração e o tempo de administração, eu posso dizer que tenho uma terapêutica antibiótica adequada, sobretudo se conseguir utilizar de acordo com o teste de sensibilidade aos antibióticos. Mas a prescrição antibiótica não termina aqui. A prescrição antibiótica devemos-la pensar e revê-la sempre que um doente a tem prescrita, para percebermos qual a avaliação e a reavaliação do nosso doente. E a primeira vez que o devemos fazer será 48 a 72 horas após a prescrição do antibiótico. E para quê? Ao fim destas 48 a 72 horas, será possível nós termos alguns dados da microbiologia que nos orientam a prescrição antibiótica e poderemos também já ter o timing para perceber se há melhoria da leucocitose, melhoria dos parâmetros inflamatórios e percebermos o grande objetivo seguinte, que é se eu já posso passar da via parentérica para a via oral, ou seja, melhorarmos a administração em termos de facilidade de administração, ou até se eu posso parar o antibiótico, porque ao fim de 72 horas o doente afinal não tem qualquer sinal de infecção, ou descalar, porque encontrei um micro-organismo com um antibiograma que é mais facilitador, ou substituir caso seja o contrário e precisar de adequar o meu antibiótico. Este slide, que já tem algum tempo, como vê, a criação foi do PPCIRA em 2013, mas que eu continuo a apresentar aos jovens médicos porque, na realidade, sinto que ainda em algumas alturas o primeiro contacto que têm com o que é o PPCIRA é quando de facto começam a trabalhar no hospital e começam a ter prescrição antibiótica mais próximo e então ficam um bocadinho atordoados por receber telefonemas dos colegas que fazem parte do PPCIRA.
Portanto, o PP-Cira foi criado em 2013 por um decreto ministerial e veio, em parte, aumentar as funções do que eram as anteriores Comissões de Controlo de Infecção Hospitalar. O que a sigla determina e quer dizer é Programa de Prevenção, Controlo de Infecção e Resistência aos Antibióticos. E, portanto, além do controlo de infecção, juntou-se às funções dos elementos que fazem parte do PP-Cira o controlo da prescrição antibiótica, inclusive a validação do mesmo em diário clínico, sobretudo de algumas classes de antibióticos, nomeadamente quinolonas e carbapenems. E é isso que significa o PAPA. O PAPA é Programa de Apoio à Prescrição dos Antibióticos. Portanto, os colegas que fazem parte do PP-Cira validam estas classes de antibióticos e, da mesma forma, estão abertos a ajudar nas dificuldades os colegas na prescrição dos antibióticos. Como é que nós realmente fazemos na prática o funcionamento do PP-Cira e do PAPA? Portanto, há um sistema de vigilância funcional com um programa de controlo do uso dos antibióticos que vai levar a que haja uma limitação no seu uso, sobretudo os inapropriados. Ajudamos na seleção do apropriado e mesmo na prescrição das doses. E como é que fazemos isso? Através do tal PAPA, portanto, com apoio direto aos colegas ou no diário clínico informatizado ou com o contacto direto. Qual é o nosso grande objetivo? Voltamos ao mesmo. O uso otimizado de antibiótico, exclusão e controlo em restrição de alguns antibióticos específicos, também, em algumas políticas, a utilização de antibióticos conjuntos e a rotação de alguns antibióticos. São tudo estratégias para melhorar, diminuindo a resistência aos antimicrobianos, sobretudo de alguns micro-organismos. O que é certo é que no inquérito de prevalência europeu de 2012, têm aqui neste gráfico os vários motivos pelos quais se verificou haver inadequação da terapêutica antibiótica. Portanto, regularmente, o ECDC em vários países da Europa e Portugal participa com os vários hospitais sempre nos inquéritos de prevalência e fomos ver uma das perguntas: porque é que estes antibióticos estavam inadequadamente prescritos. Se verificarem, o tempo é uma parte importante da razão, a escalação ou descalação, ou seja, nós pomos o antibiótico e depois o antibiótico fica e ninguém mais o mexe, não se vê para lá. A própria sensibilidade, ou seja, a utilização de um antibiótico que não cobre aquele micro-organismo, isto é um contrassenso, mas reparem que 11% neste inquérito de prevalência aconteceu. E, portanto, há realmente também por protocolos que alguns serviços colocam, mas que não fazem sentido de acordo com o que deve ser utilizado, por exemplo, na profilaxia cirúrgica. Portanto, como veem, há um conjunto de razões que ainda temos que melhorar muito para melhorar a adequação da terapêutica antibiótica. Esta imagem é uma imagem só ilustrativa daquilo do que é uma carta epidemiológica, que nós no Centro Hospitalar Lisboa Central mantemos adequada, atualizada anualmente e que permite, na realidade, que de forma regular e ao alcance de todos os médicos prescritores possamos ter uma ideia qual a melhor escolha empírica do antibiótico para um determinado micro-organismo provável que nós achemos. E como é que fazemos isto? Portanto, nós, neste caso, esta já é antiga, é 2014, mas nós olhamos para o micro-organismo e vemos que neste ano os isolamentos no centro hospitalar, 25% das Escherichia coli eram resistentes já a um grande grau de resistência
à ampicilina. Tínhamos, no entanto, uma sensibilidade bastante agradável de 65% e 72% são sensíveis à cefroxima, ou seja, a vermelho aparece-nos a percentagem de micro-organismos sensíveis àquele micro-organismo, que de facto, e aqui nós podemos ver que abaixo de 50% a sensibilidade aparece-nos a vermelho, amarelo entre 50% a 80% e depois os verdes em relação a superiores, a sensibilidade superior a 80%. Esta carta epidemiológica dá-nos uma ajuda preciosa a cada vez que no internamento temos que fazer uma terapêutica empírica e, portanto, deve existir, e muitas vezes existem vários hospitais onde vão com certeza trabalhar nas vossas funções. E tudo isto porquê? Porque ao longo desta minha atividade de pertencer ao PPCIR e de ter de validar os antibióticos, nós fomos encontrando, eu e os meus colegas, aquilo a que fomos designando o teatro dos antibióticos. Ou seja, encontramos muitas vezes prescrições que acabamos por as alcunhar, porque realmente a prescrição antibiótica, naquele caso específico, não parecia ter nada a ver com o objetivo nem com o destino do doente. E, por exemplo, encontramos os antibióticos assassinos, porque chamámos-lhe assassinos porque víamos a prescrição no momento e no mesmo dia o doente acabava por falecer. É evidente que aquele doente não era o antibiótico que ia realmente salvar ou ter alteração no desfecho do doente. Também encontramos antibióticos que alcunhámos de God, ou seja, de Deus. Estavam à espera que a prescrição do antibiótico, em desespero, num doente terminal, realmente fosse salvar aquele doente. O impossível, portanto, o impossível, que é aquele que mais nos deixa nervosos, é aquele em que nós vemos, e que já fazia parte daquele gráfico da terapêutica inadequada, é o antibiótico cujo micro-organismo nem sequer tem sensibilidade e, portanto, é impossível. Aquele antibiótico, por mais que queirássemos, nunca iria realmente funcionar. Depois também encontramos o peso pesado, chamámos-lhe peso pesado, não é? Portanto, é aquele antibiótico prescrito no serviço de urgência ou mesmo no internamento, mas para situações da comunidade, não é? E, portanto, nós, apesar de podermos prescrever uma amoxicilina, prescrevemos uma piptase ou um antibiótico muito mais, de espectro muito mais alargado. Depois temos também aquele manhoso. O manhoso é aquele antibiótico que nós encontramos e às vezes encontramos isto e estas alcunhas todas parecem engraçadas, mas o que é facto é que nós vemos isto no dia-a-dia da clínica, daí a importância de perceber como devemos ser adequados na sua prescrição. É aquele antibiótico que está uma semana, mas depois parece que o doente não melhorou o que devia, então pomos outro. E depois a seguir voltamos a pôr outra vez aquele, sem sabermos exatamente o porquê deste saltitar. E depois temos o fugidio, que é o doente que nós vamos validar o antibiótico. Mas afinal o doente já teve alta, mas alguém prescreveu aquele antibiótico. Assim, quais são as regras em absoluto que qualquer um de vós deve saber como médico para a prescrição de um antibiótico? Primeiro, quais os micro-organismos comuns envolvidos nas principais infecções? Como vocês viram, no meu diagrama, uma das perguntas que fazemos é: mas qual é o foco? Quais são os micro-organismos mais prováveis dali estar? Portanto, não é preciso voltar a estudar a microbiologia toda, mas vale a pena lembrar que há micro-organismos que são prováveis numa determinada infecção, mas são impossíveis noutra e, portanto, devemos ter isso em consideração. Quais as principais vias de aquisição dos micro-organismos? Isto também é muito importante para percebermos como é que vamos chegar àquele micro-organismo provável e como é que o vamos colmatar. Depois, relembrar os conceitos que eu referi. Colonização não é infecção, sinais inflamatórios não é obrigatório que exista infecção. Depois, lembrar isto sempre permanentemente para identificarmos clinicamente o diagnóstico correto de infecção, assim como a sua gravidade, para percebermos e escolhermos adequadamente o antibiótico, a dose
a via de administração e a duração do mesmo. Não esquecer também que previamente à prescrição do antibiótico devemos sempre ter em consideração o pedido de exames laboratoriais, sobretudo microbiológicos. Devem ser sempre feitos previamente à administração do antibiótico. Depois, vale a pena recordar a farmacologia das principais classes de antibióticos para adaptar a escolha, a dose, a via de administração e o tempo adequados. Lembrar que alguns micro-organismos podem ser no TSA sensíveis a uma determinada classe de antibióticos, mas essa classe pode não ser adequada para o local da infecção ou para aquele doente, quer por comorbilidades associadas e não se aplicar. Portanto, não é olhar cegamente para o TSA, temos que saber adequar na realidade através do conhecimento de alguma farmacologia das principais classes dos antibióticos. Depois, saber realmente reavaliar, parar, substituir a antibioterapia entre as 48 e 72 horas. E não termos medo de fazer isto, é muito importante fazê-lo sistematicamente. Um antibiótico não é para pôr e ficar lá durante 7 dias certo, 8 dias, 10 dias, não. Temos que reavaliar, parar e substituir quando reavaliamos o nosso doente. Também não devemos esquecer que a via oral é possível em muitos antibióticos e em alguns deles tem até uma biodisponibilidade quase tão boa ou tão boa como a via parentérica e, portanto, em determinadas alturas pode fazer todo o sentido passarmos para a via oral. Assim como devemos saber as características dos antibióticos farmacológicos que vamos utilizar, a farmacologia, também devemos ter o cuidado de lembrar que estes medicamentos também têm efeitos secundários e, portanto, devemos-los conhecer. Não esquecer a nefropatia diabética, não esquecer alguns efeitos muito frequentes dos mesmos antibióticos para evitá-los numa prescrição desadequada. Reconhecer as complicações da utilização dos antibióticos. Portanto, além dos efeitos secundários, temos de reconhecer a complicação da utilização e, sobretudo, chamava aqui a atenção para 2 problemas: a diarreia ou a infecção a Clostridium difficile, normalmente associada efetivamente à prescrição e à toma de antibióticos, e muitas vezes as sobreinfecções fúngicas, sobretudo em utilização prolongada de antibióticos, em doentes cirúrgicos com comorbilidades e que acresce em muito a morbilidade e a mortalidade destes doentes. Depois, relembrar o conceito que profilaxia antibiótica não é terapêutica antibiótica. Portanto, profilaxia antibiótica, volto a lembrar, tempo limitado, antibióticos não utilizados na prática terapêutica e dirigida ao ato cirúrgico que está a ser realizado. Depois, em cada um dos nossos locais de trabalho, devemos conhecer o nosso PP-Cira, conhecer a equipa do Papa e pedir ajuda. Não tem vergonha nem problema pedir ajuda. Assim como conhecer a carta epidemiológica do nosso local de trabalho. Finalmente, para terminar, deixava-vos de novo o diagrama que apresentei anteriormente para ficar bem gravado na vossa memória e uma imagem familiar, minha, pessoal, mas para que todos saibam que todos fazemos a diferença e cada um que prescreve é um elemento que, ao melhorar a prescrição, leva a que haja uma adequação da mesma e melhores resultados para todos. Muito obrigada, até breve.